Olá, turma! Hoje, nossa aula de História, vamos dar início ao capítulo 10, As margens do rio Urubamba, a civilização Inca. Vamos realizar as atividades nas páginas 66 até a página 72. No continente americano, há um grande número de povos com características e culturas diferentes. Neste capítulo, você vai conhecer melhor um desses povos, os Incas, que no passado ocuparam regiões próximas a um rio. Os Incas foram tema de um filme Pachamama, que conta a história de um garoto Inca, Tepulpai. Junto de seus amigos, Tepulpai vive uma verdadeira aventura para proteger as riquezas de sua sociedade. Nessa animação, é possível conhecer algumas características da civilização Inca, como costumes e crenças. O próprio nome do filme remete a uma das divindades incas, que representa a terra e a fertilidade. Na imagem de abertura deste capítulo, você pode observar uma cena desse filme. Como é a paisagem do lugar representada na cena? Tepulpai, o personagem representado na cena, mora em uma vila às margens de um rio. Quais são os possíveis usos das águas desse rio pelo povoado de Tepulpai? Os Incas e o rio Urubamba. Você estudou que os rios foram importantes para o desenvolvimento da prática da agricultura, contribuindo para o povoamento de alguns territórios. Isso também aconteceu na América do Sul. Há cerca de 8.000 anos, diferentes povos ocuparam as margens do rio Urubamba. A região próxima a esse rio é formada por muitas montanhas e vales, e hoje corresponde ao território do Peru. Esses povos ficaram conhecidos como Incas. Para os Incas, o Urubamba era considerado um rio sagrado, pois os lugares naturais, rios e montanhas, eram associados aos deuses e deveriam ser respeitados. Como os Incas se formaram por meio do encontro de diferentes povos, eles possuíam diversas culturas. Com seus conhecimentos, conseguiram construir uma grande civilização e desenvolveram importantes cidades. Como cultivar nas montanhas? Os Incas cultivaram diferentes plantações para a produção de alimentos em suas cidades. Porém, como os terrenos possuíam muitas montanhas e eram inclinadas, eles desenvolveram um sistema de irrigação, com construções semelhantes a degraus, chamadas de terraços. Essas construções permitiam, por exemplo, que a água da chuva escorresse pelos degraus e molhasse todo o cultivo de forma igual. Pesquisadores acreditam que os Incas cultivavam mais de 70 tipos de plantações diferentes, com destaque para batata, milho, mandioca e quinoa, um grão rico em nutrientes que era considerado um alimento sagrado para esse povo. Para preparar a terra, os Incas utilizavam ferramentas como arados, varas e foices. Além disso, o transporte e a distribuição da produção entre as cidades eram feitos com a ajuda de animais como a lhama, que viajavam nas estradas percorrendo o território peruano. Os Incas ocuparam uma extensa região que hoje compreende os territórios de vários países. Observe o mapa a seguir e responda as perguntas. Quais são os países que existem hoje no território onde antes ficava o Império Inca? Quais desses países fazem fronteira com o Brasil? A sociedade Inca. Alguns pesquisadores acreditam que o povo Inca surgiu da mistura de diferentes povos que viviam na América do Sul entre 800 e 1000 anos atrás. Um dos principais vestígios históricos deixados pelos Incas foi a cidade de Cusco, fundada aproximadamente há 800 anos. Os governantes das cidades incas, como Cusco, recebiam o título de Inca, que significa descendente do sol. No idioma nativo, a sociedade inca acreditava que esses governantes eram seres divinos,
pois seriam filhos do sol. Por esse motivo, o Inca era respeitado pelo povo e possuía muitos poderes políticos e religiosos. Para organizar a sociedade, o Inca recebia a ajuda de chefes locais conhecidos como curacas. Esses chefes eram responsáveis por administrar as terras e entregar ao governante uma parte dos bens produzidos pela população que comandava. Além do Inca e dos curacas, outros grupos sociais que possuíam poderes na sociedade eram os nobres, os sacerdotes e os militares. Porém, a maior parte da população não possuía privilégios e era composta por camponeses. Eles cultivavam plantações em terras do governo ou criavam animais como lhamas. Por fim, também existiam escravizados que normalmente eram prisioneiros de guerra ou criminosos. A religiosidade inca. Como os egípcios, os indianos e os mesopotâmicos, os incas também eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Acima de todos eles estava Viracocha, o criador do universo. As divindades adoradas pelos incas eram relacionadas aos fenômenos naturais, como a chuva, o trovão e o fogo, e aos astros, como o sol, a lua e as estrelas. Os incas construíram diversos templos para adorar aos deuses e praticar celebrações religiosas. Além disso, acreditavam que alguns objetos e lugares eram sagrados e, por isso, deviam ser respeitados. Uma prática comum entre esse povo era a realização de sacrifícios como forma de agradecimento aos deuses por conseguir algo desejado. Página 72. Agora é com você. 1. A plantação em terraços utilizada pelos incas é uma boa opção porque permite o melhor aproveitamento dos terrenos planos, possibilita a irrigação de plantação em terrenos inclinados ou provoca a formação de grandes poças d'água. Possibilita irrigação de plantação em terrenos inclinados. 2. Como os incas realizavam a distribuição dos alimentos pelo seu território. Os alimentos produzidos eram carregados por animais como a lhama ao longo das estradas e trilhas que interligavam o território. 3. Leia atentamente os versos a seguir e responda aos itens. Os incas viveram há muitos anos e deixaram alguns registros. Sabemos que eram politeístas, possuíam rituais, respeitavam e adoravam os elementos naturais. Seu governante era filho do sol, visto como Deus adorado e respeitado. Para os incas, outros grupos possuíam poderes, nobres, sacerdotes e militares. Porém, grande parte da população não possuía privilégios, como os camponeses e os escravizados. Mas todos construíram uma civilização cheia de mistérios. Letra A. Como os incas viam seu governante? Para os incas, os governantes eram considerados o quê? De acordo com o poema. B. Quais grupos sociais faziam parte da sociedade inca? C. Como era a religião desse povo que habitou a América do Sul?